Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Pessoal Guaíba, hoje, 11 de agosto de 2020. Agradecer a quem está acompanhando as lives, agradecer já de cara aos convidados. Nessa semana em que o Brasil tem aí essa marca histórica de 100 mil vítimas da Covid-19, o Pessoal Guaíba, primeiramente, gostaria de estender um abraço caloroso de solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, e a gente lembrar que cada uma dessas pessoas não é apenas um número, são pessoas que são pais de alguém, que são os amores da vida de alguém, as mães de alguém, avós, netos. A gente tem que continuar mantendo a serenidade para lutar, porém, não podemos nunca fazer com que essa onda que invade o país, né, de negacionismo, cause a nós uma certa anestesia. Nós temos que manter a nossa capacidade de nos sensibilizarmos, né, diante dessa tragédia. O Pessoal Guaíba vem organizando todas as terças-feiras lives, conversando com a população e com convidados, né, sobre temas importantes da nossa cidade. Já conversamos aí sobre moradia, diversidade, a luta antirracista, mobilidade urbana e cidadania, e hoje, então, trazendo esse tema que é super importante, saúde pública na pandemia. Eu conto hoje com a presença da professora Líbia Aquino, que é professora aposentada do Estado e educadora popular, e nossa pré-candidata à Prefeitura Municipal aqui no município de Guaíba. Contamos também com a presença de Roberto Robaina, que é vereador em Porto Alegre e membro da direção nacional do PSOL. Temos também aí o prazer de receber a Marília Iglesias, que é técnica em enfermagem no HPS e diretora da Associação de Servidores do HPS, e também do SIMPA, que é o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. E também contamos com a presença de Vanessa Halter, que é psicóloga, especialista em saúde comunitária e também especialista em infância e família. Lembrando, então, que a nossa live está ao vivo na página do Pessoal Guaíba, também está ao vivo na página do nosso vereador Roberto Robaina, e fica disponível não só nessa plataforma, mas também no YouTube do Pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e participe, né, das nossas movimentações pela cidade. Nos últimos anos, Guaíba vem enfrentando aí grandes batalhas na área da saúde. Passamos pelo encerramento traumático do único hospital da cidade, nós enfrentamos também escândalos que nos fizeram virar manchete nacional no Fantástico e acompanhamos de perto a precarização dos serviços básicos, com usuários virando noite para conseguir consultas, né, uma ficha de atendimento. Já houve também inúmeros relatos de falta de materiais de higiene, falta de medicamentos, falta de profissionais, exames e equipamentos. E, além disso, então, nos últimos 5 meses, nós enfrentamos algo nunca antes vivido pelas nossas gerações. Uma pandemia que já ceifou aí 100 mil vidas por todo o Brasil. Aqui na cidade também já contamos com um número alto de óbitos, né, batendo a casa de 21 óbitos até ontem, às 19 horas. Então, lembrando mais uma vez que não são apenas 21 pessoas ou um número, são 21 famílias, é toda uma comunidade que está passando por um luto e nos encaminhando aí ao pico da pandemia. As pesquisas demonstram que a onda de mortes pelo coronavírus no Brasil exaltam desigualdades históricas, ou seja, são as pessoas mais pobres que estão morrendo. Então, diante desse cenário, a gente se pergunta, como não defender o SUS? Como não defender uma saúde pública digna para todos? Eu convido, então, para abrir a nossa mesa de debates, a nossa pré-candidata, Líbia Aquino. Líbia, com a palavra, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos vendo, participando conosco, prestigiando nossa live.
que eu chamo de roda de conversa do PSOL com a cidade de Guaíba. Uma roda de conversa para ouvir o que os cidadãos que residem neste território pensam desta cidade e sobre as suas políticas públicas. A nossa conversa de hoje é sobre saúde. Nós gostaríamos de estar falando sobre projetos para a saúde, gostaríamos de estar falando dos benefícios que a saúde pública apresenta para o município, para o estado e para o país. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, o nosso país vive um governo que pratica uma necropolítica, um governo que claramente não entende, não reconhece, não quer aceitar o significado da vida, porque se comporta como se não houvesse necessidade de propor uma saúde para todos os cidadãos brasileiros que hoje enfrentam a Covid-19. Haja vista que nós estamos no 3º mês de um ministro da Saúde que é interino. Então, a saúde brasileira vive na interinidade. E nós temos um sistema único de saúde completamente diferente. Mas é um sistema único de saúde que é pensado pelos governos de uma forma precária e pobre. Porque na concepção dos governantes, os pobres merecem uma saúde pobre. E é sobre essa ausência de política da saúde que a conversa hoje vai girar. Nós estamos já no número de 100 mil mortos neste país. É um número extremamente significativo de sujeitos atingidos diretamente pela ausência da vida. Então, nessa roda de conversa, nós vamos tratar da necessidade de vida para este país, de propostas de vida, porque quando se fala de saúde, se fala de manutenção da vida. Mas hoje nós fomos pegos de surpresa, através da mídia, por uma proposta de política que o nosso governador Leite jogou numa das suas tantas entrevistas semanais, ou às vezes 2 entrevistas semanais, onde, com o seu projeto das regiões coloridas, ele aponta aquilo que, com a sua equipe de saúde, pensam ser a melhor saída. E pasmemos todos, há possibilidade da abertura das aulas a partir de 31 de agosto. Eu me dou o direito de pensar que essa proposta é uma proposta genocida. Só quem conhece os trabalhadores em educação, os profissionais em educação, os estudantes da escola pública, desde a educação infantil até a educação superior, e sabidamente a ausência de tudo nas escolas que dizem respeito à garantia e à preservação da vida, começando pela própria higiene, nós sabemos que uma criança, um adolescente ou um adulto contaminado significa uma família contaminada, pode significar uma rua contaminada. Então, quando alguém que tem o poder, através do voto, de pensar política pública para a saúde neste momento que é ímpar, e faz uma proposta dessas, no mínimo, não pensa na vida das pessoas que moram no Rio Grande do Sul. E isso ele dá mostra o tempo todo. Porque aqueles que estão lá na frente, na saúde, todos os profissionais da saúde, de todos os níveis, que diariamente perdem algum dos seus colegas pela testagem do Covid, que são retirados da frente de trabalho e que não são substituídos. Ou então, aqueles que não voltam. Parece que essa política da saúde, o governador quer implantar na rede pública estadual. E de roldão, certamente.
irão também todos os municípios. Então, nessa roda de conversa hoje, nós vamos ouvir especialistas na área da política da saúde, pesquisadores na área da saúde, que vão apresentar o seu olhar, que vão dizer como pensam, como veem o país nesse tempo de pandemia, como veem, inclusive, a cidade de Guaíba, uma cidade que já teve 2 hospitais privados e que hoje, com tanto tempo de vida, mais de 80 anos de vida, recebe o seu primeiro hospital do SUS, com 10 leitos de UTI para a Covid-19, mas nenhum funcionário da saúde público, todos terceirizados. Então, a roda de conversa hoje vai estar boa, porque nós vamos falar de vida. E é por isso que eu convido os presentes, os especialistas em políticas, em saúde, em políticas de saúde, para conosco pensarmos algumas saídas ou, principalmente, fazermos uma análise desse triste cenário de ausência de responsabilidade com a vida que os nossos governantes nos apresentam. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Líbia. Muito obrigada, Líbia. Agradecer a todos que estão acompanhando ao vivo aqui na página e solicitar que quem tiver perguntas, comentários, podem ir registrando na página, que na medida do possível a gente também vai trazendo aqui para a roda de conversa. Gostaria de convidar, então, Robaina, passo a palavra a ti, seja muito bem-vinda. Obrigado, Liane, Vanessa, professora Líbia e a querida Marília. Para mim é uma satisfação poder conversar com vocês. O único homem aqui nesse grupo, né? Essa live das mulheres. Guaíba, eu tenho visto, eu assisti algumas lives que vocês fizeram, algumas das atividades, peguei uma parte delas, e o que primeiro eu queria comentar é como que está tendo um desenvolvimento importante do pessoal de Guaíba, né? Acho que é uma novidade muito boa, muito, muito importante mesmo, que a gente esteja desenvolvendo um projeto. Eu sinto isso, eu sinto que Guaíba está pulsando o pessoal, digamos assim, né? A Líbia é militante do pessoal há muito tempo já. Acho que a Líbia é fundadora do pessoal, se não é fundadora, é quase. Não, Líbia, estou errado? Sim, sim. Fundadora, né? E sempre trabalhando muito, né? Trabalhando na universidade, na UBRA, nas escolas. E essa experiência de construção mais sólida do pessoal de Guaíba é uma experiência nova para nós. Que está relacionado, eu acho que é importante, a Marília milita no pessoal em Porto Alegre, né? E a Vanessa e a Liane estão construindo aí em Guaíba, né? E eu queria dizer para vocês que é um processo de construção, eu vejo assim, viu, Líbia? Que o pessoal está amadurecendo, o pessoal está ganhando... A situação é muito trágica, né? Você pega o país, estão falando do tema mais complicado que tem, né? A falta de saúde, né? Tem muito, muito problema, isso dos 100 mil mortes, então tem tanta tragédia. Mas, ao mesmo tempo, tem um processo de experiência, de acumulação, vai decantando a experiência política também. E eu acredito que, para que nós estejamos dando já esse salto em Guaíba, na construção do pessoal, é porque decantou, sabe? Ou seja, foi amadurecendo um processo de experiência política aí, até que ele está se substanciando, digamos, em Guaíba também. Sempre nós tivemos mais força em Porto Alegre, e ele está se espalhando para a região metropolitana, esse projeto, que é um projeto que é, em última instância, a tentativa de construir o pessoal. A tentativa de construir o pessoal é a tentativa de construir
um corpo político que busque formular política a partir de interesses coletivos, a partir do interesse público, a partir aí do que é o público, no interesse de classe também, da classe trabalhadora, dos setores populares, dos mais pobres, não, da juventude. Daí entra também os direitos civis, né? Porque os direitos civis, em última instância, quem tem condições de defender os direitos civis dos LGBTs, das mulheres, dos negros, também é os setores explorados e oprimidos de modo geral. É a classe trabalhadora e os seus aliados, digamos assim. Porque a burguesia como classe social dominante, além de explorar o operário branco, né, ela estimula o racismo, ela estimula a xenofobia, ela estimula o machismo. Então, a burguesia como classe social já é uma classe muito reacionária. Não quero dizer que todos os setores burgueses são racistas, não é assim. Nem todos os burgueses são machistas, também não é assim. Mas a burguesia como classe dominante, ela cultiva a exclusão, ela cultiva a opressão. Não é à toa que foi a burguesia como classe social, e a Lívia conhece muito isso, porque é estudiosa, né, da história. A burguesia como classe social produziu o fascismo, produziu o nazismo, né? E o nazismo e o fascismo foi produto da decadência do capitalismo, mas ele foi produto do capitalismo, ele não está excluído da lógica burguesa, ele é expressão brutal da lógica burguesa, e essa lógica qual é, em última instância, no caso do nazismo e do fascismo? É não só o ataque à organização da classe trabalhadora, mas também o machismo, o racismo, não, levado ao seu extremo, digamos assim. E é incrível, porque hoje nós temos um governo com essa natureza, né? Não o governo todo, mas o presidente tem essa ideologia, o presidente, se o Bolsonaro pode ser qualificado em algum lugar em termos ideológicos, além de defini-lo como um canalha, porque é isso que nós temos um presidente que é um canalha, mas além do ódio, da indignação que a gente sente contra esse sujeito asqueroso que nós temos de presidente, ideologicamente, ele tem uma ligação com essa ideologia fascista. Que ideologicamente é mais próximo do Bolsonaro é o fascismo. E o tratamento que ele dá ao tema da Covid, o tratamento que ele já deu ao tema da Covid, e por isso que o Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é um governo genocida, isso é uma definição. Nós temos um governo genocida no Brasil. Essa é a gravidade dramática. Não? Porque, em última instância, como é que esses canalhas abordam o problema? Eles abordaram do seguinte modo: é um vírus, não? É mundial, é uma pandemia, vamos deixar que ela se desenvolva, e os mais fortes vão sobreviver, não vai ter problema nenhum. Então, o próprio Bolsonaro dizia que ele fazia exercícios, então isso é a ideia da gripezinha, né? Então, é uma gripezinha, e os mais fracos que se danem. Então, os velhos que se danem, as pessoas que têm já algum tipo de doença também, ou seja, é a ideia da seleção natural, é a relação social como se fosse biologia. Então, é a substituição da sociedade, da tentativa de construir uma sociedade onde as pessoas tenham planejamento, tenham criação, é a ideia da biologia, porque a ideia da biologia não tem criação. A ideia da biologia é seleção natural e ponto. Né? Então, é a transformação do social em biológico. E o nazismo tem esse componente, que é a ideia da raça superior. Né? Então, tem os fracos e tem os fortes. E os fortes sobrevivem e os fracos que se danem. Quer dizer, é uma canalice que não tem nome. Nós estamos num nível de atraso. Então, não tem solução para a saúde sem arrebentar com esse governo, sem derrotar esse governo, sem prender esse presidente. Né? Aqui nós temos um país que é isso mesmo. Então, eu fico muito feliz que o pessoal esteja se desenvolvendo em Guaíba. Não vou
Eu não sou especialista em saúde, viu, Lívia? Não é o meu... Mas eu tenho acompanhado muito, embora não seja especialista em saúde, eu tenho acompanhado muito a luta dos trabalhadores da saúde e aprendido muito com eles, né? Eu já acompanhava antes da pandemia, acompanhei mais na pandemia, por causa dos trabalhadores do Sindicato da Saúde, né? O Arlindo Ritter, o Júlio Gessien, o Júlio Appel, que são companheiros, o Valmor, que são companheiros que trabalham no GHC, no Clínicas, né? Conhecem muito a saúde no Estado, dirigem o Sindicato da Saúde, que é um sindicato muito combativo, que fez muitas lutas para que tivesse primeiro os EPIs que não tinham, depois a questão das testagens que ainda não tem, não, que tivesse proteção, cuidados para quem cuida da saúde, que infelizmente não existem também, não, esses cuidados não existem, e também acompanhei muito o Simpa, a Marília acompanha os dois, porque a Marília é casada com o Júlio Appel, que é uma liderança nossa do Clínicas e do Sindicato da Saúde, e ela é da Associação do HPS e do SIMPA, dos sindicatos municipais, que também tem feito muitas lutas. Aqui agora acabou de entrar a Bernadette Flores, que é do HPS, que é uma liderança do HPS muito importante, né? Que tem organizado muitas lutas pelos direitos dos trabalhadores do HPS, relacionado ao problema das escalas, a luta contra a superexploração dos trabalhadores. Aí tem uma turma muito boa. Nisso, Olívia, o pessoal tem uma turma muito... Eu não sou especialista, mas o pessoal tem muitos especialistas na área da saúde, porque no pessoal, a turma que lidera o Simpa também, João Ezequiel, o Marcos, a Dani, o Freitas, junto com a Marília, são muito competentes, muito combativos, eles estão numa luta por testagem, enfim, é uma imensa luta, né? E para mim é uma satisfação poder estar com vocês aqui e aportar na medida do possível para essa construção. Já falei demais aqui também. Não. Quero dizer só uma coisa a mais, já para dizer que já falei demais, vou dizer mais uma coisa. Você sabe que a primeira vez que eu tive militância mais ativa em Guaíba foi em 2004. E por isso que eu estou dizendo também a questão do PSOL, né? Porque o PSOL começou em 2004. E eu fui a Guaíba, eu moro no caminho, né? Porque eu moro na ilha da Pintada, então eu moro no caminho para Guaíba. Porto Alegre, Guaíba, eu moro no caminho. E nessa época eu não morava na Ilha da Pintada, eu morava no centro de Porto Alegre. E eu fui numa mobilização, foi uma mobilização muito forte que nós fizemos. Nós não, a população da Santa Rita, pelo direito ao ônibus, que não passava o ônibus na Santa Rita. Uma colega minha, uma amiga minha, a Luciana, me convidou para ir na mobilização, eu fui na mobilização. Nós fizemos passeatas muito fortes, era uma coisa horrorosa, a polícia de choque impedindo o povo de se manifestar. Nós fomos depois para a agência lá a Gergs, aquela agência dos transportes, protestar, fizemos protesto, ocupamos a agência. Foi muito boa aquela experiência e valeu muito a pena. Foi uma luta que marcou a questão do transporte, né? Os anos seguintes, o tema do transporte foi muito importante para o país todo, né? Segue sendo. E Guaíba foi vanguarda, o bairro Santa Rita. Eu sou moradora aqui de Santa Rita e é importante lembrar isso, né? Todo mundo que mora, não só aqui no bairro Santa Rita, mas que mora em Guaíba, lembra de como essa mobilização popular gerou resultados. Então, que a gente nunca se esqueça. Você não conhece a Luciana? A Luciana está morando ainda aí? Conhece a Luciana? É que no meu Santa Rita são 40 mil habitantes, Roboy. Mas isso, como é importante a gente se organizar, se reconhecer, encontrar seus pares, gerar essa mobilização, porque a gente consegue resistir, é preciso, para seguirmos em frente, né? Gostaria, então, de chamar, para também participar da roda e passar a palavra, a Marília. Marília, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito o convite, me sinto muito contemplada e me sinto muito à vontade estando aqui debatendo com vocês a noite de hoje.
Eu acho que o assunto é super pertinente, né? Muito pertinente. Eu acho que é um excelente tópico para a gente falar, embora não tão feliz, né, gente? No começo, né? Vamos pegar lá no começo, né? Quando começou a pandemia, já que o tema da nossa live é saúde pública em tempos de pandemia, né? E agora esse tópico é para a gente debater um pouquinho do SUS, né? Então, assim, no começo, quando começou lá o coronavírus, chegou a se falar que o coronavírus ele era um equalizador, né? Ele viria, era um vírus que ia pegar todo mundo, que não ia fazer distinção nenhuma, porque o vírus não escolhia as vítimas, né? E ninguém tinha imunidade contra o vírus, né? A princípio se pensou isso. Bastou pouco tempo para que os dados derrubassem, né? E escancarassem as desigualdades sociais, né? As estatísticas estão aí. E a gente vê que quem realmente sofre mais e sucumbe mais pela Covid-19 são indígenas, negros, pobres, né? Às vezes mais mulheres pobres também. E a gente vê o quanto é importante isso, a gente fazer essa pontuação, né? Principalmente na questão do racismo, né? Porque nas estatísticas do Ministério da Saúde tem ali agora por cor, né? Depois de muita luta, eles começaram a classificar por cor. E isso é muito importante. É impossível a gente falar de países como Estados Unidos e Brasil sem a gente falar de desigualdade e racismo, né? No Brasil, gente, de acordo com o IBGE, 75% dos pobres são negros, né? E nos Estados Unidos é mais gritante ainda. 18% da população é negra, mas 52% dos casos de Covid-19 e 58% dos óbitos são negros. Então é mais gritante ainda o racismo, né? Por que eu falo isso, né? Porque nós temos uma diferença entre Estados Unidos e negros. Embora a gente saiba que negros sofrem mais comorbidades, né, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, obesidade, enfim. Mas não são as diferenças físicas que fazem negros serem mais vulneráveis ao vírus. São as desigualdades sociais, né? E por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos, lá nós não temos um sistema único de saúde, público, gratuito, né? Lá se paga para ter saúde. Tem uma conta, né? Tu vai para o hospital, tu tem uma conta. E tem dados que dizem, né, que para te tratar um Covid-19 num hospital nos Estados Unidos, uma internação, tu paga de $30 mil até $74 mil. Depende se vai usar UTI ou não. Então é um custo absurdo. E aqui, no SUS, via SUS, quem utilizar o SUS para tratar para Covid, o custo é zero. Então, a nossa sorte é ter o SUS. Porque o enfrentamento à pandemia que nós vemos hoje na política, a começar pelo presidente da nação, ele tem sido vergonhoso. Né? São as piores frases, é um presidente negacionista da ciência, né, que nega o vírus, que chama o vírus de gripezinha, né, e que falou as piores frases que eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos estarão nos livros de história, né, como assim, vai morrer muita gente, e daí? Eu lamento, quer que eu faça o quê? Então, assim, se não fosse o SUS, né, nós estaríamos ainda perdendo muito mais vidas, porque o SUS ainda salva milhares de vidas, não só da pandemia, mas de outras doenças, que as pessoas seguem adoecendo, seguem com problemas, seguem com câncer, né, com diabetes, e o SUS segue salvando vidas, né, e é impossível a gente falar do SUS, falar do presidente que nós temos, que faz uma necropolítica, que tem essa visão negacionista da ciência, que é um absurdo, sem a gente falar da EC 95, né, a gente não consegue falar do SUS sem falar da emenda complementar que veio para derrubar o SUS. A EC 95, né, para relembrar o pessoal que de repente não sabe ou não lembra, a EC 95 é uma emenda complementar que congela por 20 anos, né, os investimentos em saúde e educação. Ela veio para derrubar o SUS, porque a população segue crescendo, ela segue aumentando, e ali congelado, investimento congelado. Né? Então, assim, o Bolsonaro ele teve toda a oportunidade, esse ano, inclusive, como proposta do Legislativo, ele poderia esquecer a EC durante esse ano, né, e investir na saúde pública para colocar o dinheiro na saúde e esquecer a EC 95 durante esse ano. Mas ele não fez isso, né? Não fez isso, porque ele tem rabo preso com o banqueiro, ele tem rabo preso com o empresário, né, e precisa deixar o Brasil abaixo do capital. O capital tem que estar sempre acima do Brasil. Né? Então, quem manda no Brasil acaba sendo os ricos, os burgueses, né, o grande empresariado, os banqueiros,
E é isso que acontece, né? E apesar de todo esse desinvestimento que nós temos na F95, que a EF tem, nós ainda temos o SUS, né? Que é um sistema que tem muitas falhas, a gente sabe disso, principalmente com falta de investimento, principalmente com o presidente como Bolsonaro. É um sistema de saúde que tem falhas, né? Que, digamos, no papel, ele ainda é melhor do que é na prática, né? Mas é um sistema de saúde único, né? É um exemplo, é um modelo de saúde para todo mundo, né? E que a gente precisa fortalecer, né? Neste momento da pandemia, nós ainda estamos sendo salvos pelo SUS, né? E defender o SUS é exigir a revogação da EC 95, é fortalecer a atenção primária da saúde, porque como fala do SUS, a gente não fala de atenção primária da saúde, né? Aquele programa Mais Médicos, por exemplo, que o Bolsonaro desmontou, né? Esse programa, quem é que vai atender? Né, mesmo sem pandemia, né, falando numa situação normal, quem é que vai atender os ribeirinhos lá, aquela população indígena lá, aquela aldeia, quem é que vai atender aquelas regiões mais distantes que o programa Mais Médicos atendia, né, mas Bolsonaro já entrou, já desmontou esse programa de cara, né, então assim, defender os princípios do SUS é defender a promoção da saúde, é trocar esses princípios que vêm sendo colocados hoje, que a gente percebe na gestão Bolsonaro, que é uma visão hospitalocêntrica, né, da saúde, quando na realidade a visão do hospital, ela é a última, não é onde o cidadão tem que estar em primeiro lugar, nós devemos criar políticas públicas para promover a saúde, né, e deixar o hospital lá como um sistema terciário, como último, né, não como primeiro lugar, para o cidadão ir, para a população procurar, né, e é uma pena, mas igual as incertezas que são provocadas pela Covid-19, elas mostram para a gente que não é possível haver direito social sem um sistema público, universal, forte, integral, como o SUS. Por isso que a gente tem que defender o SUS. Não é possível haver conhecimento, por exemplo, agora, as vacinas, né? Tá todo mundo falando das vacinas, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, menos o Brasil, né? Falando das vacinas, né? Pesquisas em vacinas, né? Mas não é possível haver produção de conhecimento científico de interesse público, né, que, por exemplo, poderiam ser o estudo das vacinas, com uma visão negacionista da ciência, né, e que nega a ciência e que não investe, que desvaloriza as instituições públicas, né, que poderiam estar fazendo esse estudo. Por isso que a gente tem que lutar por um SUS 100% público, com acesso integral, né, com equidade, e a nossa luta sempre tem que ser defender o SUS, porque se na pandemia a nossa perdição é o Bolsonaro, a nossa salvação ainda segue sendo o SUS. É isso. Obrigada, Marília. A nossa salvação continua sendo o SUS, e inclusive para a vacinação, né? Não só para os atendimentos e para dar conta dos atendimentos que estão acontecendo agora, mas quando sair a vacina, né? Inclusive porque o SUS existe que nós vamos conseguir vacinar, enfim, as pessoas. Hoje também saiu a notícia de que o Bolsonaro pretende, em 2021, reduzir em 35 bilhões os investimentos no SUS. Então, realmente não dá para entender como assim, né? O SUS precisando cada vez mais de fortalecimento, e a gente enxergando assim, né, esse desmonte que visa, é claro, fortalecer clínicas populares particulares, enfim, né? Aí a gente tem uma série de investimentos por trás desse desmonte, que também é motivo aí para próximas lives. Eu gostaria, então, de convidar para participar, então, também da roda e passar a palavra a minha colega Vanessa Halter. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Liane. Boa noite, Líbia. Boa noite, Robaina. Boa noite, Marília. Boa noite a todos que estão participando aí nessa tarde, nessa noite chuvosa aí, que estão com a gente. Então, quando o pessoal do PSOL me convidou para participar dessa live, eu não pensei muito, porque eu sou filha do SUS, né, eu digo, né. Eu sou psicóloga e eu tenho residência em saúde comunitária, do programa do Ministério da Saúde, então é meu dever estar aqui, né, defendendo o SUS.
né? E tem essa formação de infância e família também que complementa essa estratégia de saúde da família, enfim, né? E fico muito feliz aqui com o que eu ouvi de todos eles, né? Enfim, e o que a Marília traz também, acho que a gente tem que defender, sim, o SUS, que nem ela falou, ele não é perfeito, mas é um programa que a gente tem aí, que é exemplo para vários outros países, né? Eu gosto muito, eu sempre gosto de enfatizar e ressaltar a questão dos princípios do SUS que a gente tem, que é a universalidade, o acesso universal a todos, né? E sempre bater muito nisso, né? Quando as pessoas vêm falar para mim, porque pessoa tal tem que acessar via Ministério Público, eu falei, não é bem assim, né? Porque lá em tal lugar a pessoa acessa assim, lá em tal lugar acessa assim. Eu falei, não, né? A gente tem um sistema que ele é universal, todas as pessoas têm que ter acesso, né? Então eu sempre batalho muito para que a gente faça valer esses princípios do SUS, né? Tem a questão da igualdade também, né? Acho que isso é muito bacana também, né? De fazer valer isso, fazer valer esse SUS, né? Igual para todos, da equidade, da justiça social, né? Que nem a Maria falou também, do acesso aos ribeirinhos, dos indígenas, né? Acho que eu não conheço nenhum plano de saúde que tenha acesso a essas comunidades diferenciadas, enfim, né? E a questão da integralidade, né? Da gente estar sempre integrado quanto SUS, a escola, a gente está integrado à rede de assistência, então, assim, é um serviço que ele é muito potente, né? Então, a gente tem que estar aqui, não só, né, acho que o pessoal, todo mundo tem que estar defendendo esse serviço, né, que é único, que é universal, que é o SUS, né? Então, assim, enfim, a gente está com essa marca aí hoje, batendo os 100 mil mortos, né? E se a gente for levar em consideração as subnotificações, essa marca, ela pode ser maior ainda, né? A Fiocruz estima que o número seja 3 vezes maior aí, a gente sabe que o governo tem ocultado parte dos dados também, né? Enfim, tem outros dados que cresceram também, questões respiratórias também, parte das subnotificações. Então, estima-se que esse número no Brasil ainda de óbitos, né, ele é muito maior, né? Deixo aqui também minha solidariedade a todas as famílias de nível nacional, de nível municipal também, né? Esses 21 óbitos que a gente teve até ontem. Né? Então, a ideia é isso, né? Acho que para além de ficar lá, a gente está aqui também para passar informação, né? E pensar junto, né? O que a gente pode estar pensando na nossa cidade, enfim. Acho que essa é um pouco a ideia, né, Lívia? Tá aberta, né? De fato, tem ela falou uma roda de conversa, né? Então, acho que saúde também não é só a questão da ausência de doença, ela é muito ampla, né? Então, a gente, quando pensa, a gente pensa mais direto ao posto de saúde, enfim, né? Mas ela é muito mais ampla, ela tem a questão do saneamento. A gente está vendo que tem um número muito grande de pessoas aí que estão adoecidas, né, porque perderam seus empregos, agora tem essa instabilidade, né, com a questão da renda, desse auxílio, enfim, né, e tantas outras coisas que estão surgindo, né, nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, a ideia é a gente poder, de uma forma breve, pensar em algumas coisas hoje, né, enfim, né, estou aí para estar colaborando, né, e muito feliz em estar compondo essa roda de conversa. Muito obrigado, Vanessa. Eu acho importante a gente fazer esse recorte de que o SUS, né, e a atenção, ou melhor, a saúde, ela envolve muito mais do que o hospital, como a Marília disse, como a Vanessa disse. Fortalecer as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, enfim, é todo um aparelho que nós temos, e que trabalha com promoção, prevenção e dando conta, e não focar só no hospital. Mesmo assim, nesse segundo bloco, a gente traz também para a roda essa questão do novo hospital de Guaíba. Eu gostaria de antes ler um comentário da Bernadette Flores, direcionado ao Robaina,
e que tem a ver com esse segundo bloco, precisamos fazer um projeto de lei para que a enfermagem em hospitais públicos e privados não possam ser terceirizados. Essa é para o senhor vereador Robaina. E aí a gente abre o segundo bloco falando aí justamente sobre a precarização das leis trabalhistas e a terceirização, né, nos serviços de saúde, que vem ampliando ainda mais a fragilidade do sistema. A terceirização aumenta as desigualdades salariais entre os trabalhadores, abre margem para superfaturamentos de contratos, né, e permite que muitas vezes a máquina pública seja utilizada em benefício de alguns governantes. Diariamente nós acompanhamos na TV escândalos relacionados a isso, né? Não é uma questão local, é uma questão realmente que nós vemos todos os dias acontecendo. E aqui em Guaíba nós acompanhamos, então, nas últimas semanas, a abertura de um novo hospital, o Hospital Berço Farroupilha, com leitos direcionados ao Covid. O que, a princípio, parece ser uma boa notícia, só que a gente, para além disso, tem que pensar também que a ampliação de leitos permitiu ao governo estadual que fizesse uma certa maquiagem nos números da doença aqui na região, ampliando, criando a região 21, né, separando Guaíba de Porto Alegre, como se os trabalhadores não estivessem viajando nos ônibus diariamente para trabalhar em Porto Alegre, voltando para suas residências em Guaíba, mas enfim, criando, então, essa nova zona, ampliando a flexibilização do isolamento social. Essa semana nós tivemos também a reabertura do comércio aqui no município de Guaíba e também a reabertura em Porto Alegre, né? E a gente não pensa, ou, assim, num primeiro momento parece uma ótima notícia o hospital, mas é importante que a gente lembre também que a partir de agora, esse hospital vai receber doentes de Covid de outros municípios, de toda a região carbonífera e de toda a região da Costa Doce. Ou seja, nós estamos trazendo também um foco da doença para a cidade, abrindo o comércio, expondo ainda mais os profissionais da área da saúde aos riscos de contaminação, fora essa notícia da reabertura das escolas para daqui a alguns dias, né? E aí eu queria propor a vocês que a gente conversasse um pouco e falasse sobre isso, não só pensando nos usuários do SUS, mas também falando e nos direcionando e pensando nos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente, fazendo exames invasivos, né, se expondo diariamente. A gente sabe já pelas pesquisas que tudo depende também de uma alta exposição ao vírus ou uma baixa exposição ao vírus, por isso o isolamento social, o uso de máscara se faz fundamental. Então, nesse segundo bloco, para a gente pensar isso, né? Como a precarização das leis trabalhistas, a terceirização e essa falta de cuidado com políticas que visem que priorizem a vida, como a nossa professora Líbia falou, se tornam uma política que segue o rumo da necropolítica do governo federal, né? De passar uma patrola e quem tiver que partir, que parta, quem tiver que morrer, que morra, né? Enfim, gostaria de convidar para abrir esse segundo bloco, Robaina, por favor, a palavra é toda tua. Uma parte das perguntas aí eu não consegui, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, perdi uma parte pela conexão com a internet. Aqui começou a cair uma chuva um tanto forte, acho que está interferindo na conexão. Eu vejo que os governantes, não sei se vocês estão com condições de me escutar, mas o que eu vejo é que o governo, como o governo nacional, a Marília e a Vanessa já fizeram a definição, é um governo que nega a ciência, portanto não tem nenhum tipo de política orientada pela Organização Mundial da Saúde, é um governo que despreza as orientações científicas, então isso estimulou uma parte da própria população a não perceber a gravidade do problema. O Bolsonaro tem o seu peso, e ele, portanto, influencia.
Isso também teve impacto nos governos estaduais, nos governos municipais, e ao mesmo tempo, como nós sabemos que existe uma situação de estrangulamento econômico, é lógico que as medidas de isolamento social, elas, para que possam, de fato, serem executadas, elas necessitam algumas pré-condições. Não tem como reivindicar e pedir isolamento social para as pessoas quando elas não têm renda. Então, a gente escutou muitas pessoas dizendo, não, preciso trabalhar. Entre o risco de pegar uma doença e morrer de fome, eu não vou morrer de fome, eu vou trabalhar. Então, essa ideologia que o Bolsonaro estimulou, ela pôde encontrar algum terreno propício para ser apanhada, porque não foi oferecido, e não é oferecido, porque a lógica do capitalismo não é de oferecer as condições mínimas necessárias para poder realmente ter isolamento social. E aí eu não vou nem falar das mudanças estruturais, do fato de que nós temos bairros onde não tem as mínimas condições de moradia, eu vou falar já basicamente da renda mesmo, o recurso monetário. Então, óbvio que foi feito essa questão da renda emergencial dos R$600, e foi muito importante, foi uma pressão da sociedade. Se o governo não tivesse feito isso, teria sido uma explosão no país. Né? Essa renda emergencial de R$600, ela é 3 vezes a média do que é o Bolsa Família, então acabou gerando uma certa renda nos setores sociais mais vulneráveis, mais empobrecidos, né? Porque a renda básica, nesse caso, é superior ao Bolsa Família. Agora, há, inclusive, o risco disso terminar. Quer dizer, o que seria e o que será uma catástrofe, né? Porque não há condições de terminar isso sob pena de haver uma situação de milhões de pessoas ficarem numa situação de fome, né? Não só numa situação de pobreza e de miséria, uma situação de fome. Quer dizer, então, é um quadro muito difícil, porque agora o que nós temos visto, a Líbia falava um pouco sobre a volta das escolas, né? Eu tenho a impressão que há uma certa ideia de criar a ideia da imunidade de rebanho. São 100 mil mortos. Já muitos começam a discutir qual é o percentual da imunidade de rebanho no Brasil. Não sei se vocês já devem ter escutado isso, né, porque antes se falava que era 60%, e agora falam em 20%, falam em 30%. Por quê? Porque, na prática, o que está ocorrendo é isso. Se nós pegarmos Manaus, por exemplo, que foi um dos lugares mais trágicos do Brasil, ali é evidente que o pico depois da contaminação caiu, que a situação, entre aspas, melhorou, porque todo mundo pegou. Quer dizer, foi um nível de contaminação de massas. Então, acabou pela via da imunidade do rebanho. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos começando a viver isso, por isso que agora, tanto que o mais grave aqui não passou ainda, né? Quer dizer, não chegou o mais grave. Agora acabou de ter um estudo da URGS, de matemáticos, professores médicos, matemáticos e economistas, que estão mostrando que o auge vai ser em agosto, setembro. Então, é uma situação muito, muito grave, a falta de planejamento foi total, e os temas que foram postos aqui na conversa são temas que nós conhecemos bem, o absurdo da terceirização, né? Como empresas terceirizadas são tão interessadas só em negócios, né? Nós temos em Porto Alegre muitas experiências disso. A Marília conhece muito melhor do que eu, porque a Marília acompanha o nosso hospital, e onde tem terceirização no hospital, tem serviço ineficaz, né? Tem abandono dos trabalhadores e o nível de eficácia muito menor, quando as empresas não abandonam simplesmente o serviço, como foi o caso mais clássico de todos, que foi a Gama em Canoas, né? Que foi lá, roubou 40 milhões e depois
ficou por isso mesmo. Né? Por sinal, quem denunciou a GAMP, para não ficar falando demais, quem denunciou a roubalheira da GAMP em Canoas foi o Sindicato da Saúde. Foi o nosso pessoal lá, o Arlindo, os dois Júlio Gessen, Júlio Apel, eles é que levaram para o Fantástico essa denúncia. É bom que se saibam. Eles fizeram pouca propaganda disso, viu, Marília? E eles foram os responsáveis por essa denúncia, porque foi o sindicato que denunciou, e a partir do sindicato é que chegou lá o Giovanni Grisotti, né? Mas é isso, é uma situação muito difícil, porque eu vejo que não há planejamento. Tá? E não há no Estado, não há nos municípios. A situação da saúde, o que marca é privatização, terceirização. Então, isso é uma esculhambação. Termino só dando uma palavra que é uma palavra de otimismo. Eu acredito, vários aqui falaram, alguns comentários também, o SUS se ressignificou. Né? Antes é uma tragédia, mas ao mesmo tempo, dentro da tragédia, as pessoas têm que também, no trauma, aprender. Né? E o SUS, antes dessa pandemia, qualquer um atacava o SUS e ficava por isso mesmo. Atacava o SUS e ficava por isso mesmo. Porque o SUS tem muitos problemas, é óbvio que o SUS tem muitos problemas, mas agora ficou provado que sem o SUS o Brasil teria a catástrofe absoluta. Nós teríamos uma situação de descontrole completo na área da saúde. E se não há um descontrole completo, embora haja muito descontrole por causa dos governantes, nós temos um sistema único de saúde que está defendendo a população. Está defendendo a população. E esse aprendizado vai ficar numa parte do povo, não só nos profissionais da saúde, que também se fortaleceram no sentido de tomarem ainda mais consciência da importância da sua profissão, né? Ou seja, porque toda a sociedade está dizendo como são importantes os profissionais da saúde. Então, isso também ajuda a que nós, pelo menos, tenhamos uma conclusão desse processo todo, de que é preciso defender a saúde pública e é preciso defender o SUS. Muito obrigado, Roberto Robaina. Eu queria lembrar que a nossa camarada e deputada Fernanda Melchiona é autora de um projeto que prevê indenização aos profissionais afastados na linha de frente, né? E que foi vetado pelo presidente. Então, nem os profissionais que venham a falecer e que venham a ser afastados, né, devido à Covid, têm recebido o mínimo de atenção aí dos governos. É importante ressaltar que essa é uma luta também do PSOL, né? Enfim. Gostaria de convidar, então, para falar um pouquinho sobre isso, Marília, a palavra é toda tua. Brilha. Tá, vou ver se vocês me escutam bem, porque teve momentos que a fala do Robaina deu uma cortada. Bom, gente, hoje a gente ligou os jornais de manhã, né, e se deparou com a flexibilização do comércio, né, eu estarrecida, assim, sinceramente, fiquei estarrecida, achei a notícia horrenda, né, vendo tudo aquilo, inclusive academias com flexibilização, né, do comércio que o Marquesan, por parte do Marquesan, né, a flexibilização do isolamento social e também a notícia do projeto do leite, né, de retorno às aulas, aquilo foi pior ainda, né, e aí os dois juntos, né, farinha do mesmo saco. E por quê? Porque cedem ao empresariado, né, gente, e assim, o que a gente vê, ontem nós estávamos conversando aqui em casa, porque a gente só fala de saúde aqui em casa e de pandemia atualmente, né, e de parte sindical, nós estávamos conversando sobre as ocupações das UTIs, né, e o Júlia postou em lockdown, e eu ainda falei assim, não vai ter lockdown porque o Marquesan não vai ter culhão de colocar lockdown, por causa do Sim de Lojas, da vida, por causa do empresariado, né, mas deveria ter sido, né, gente, porque as ocupações em UTI, elas estão ultrapassando 90%. Nós temos uma colega, inclusive, do Sim de Saúde, que pegou Covid, e ela não pôde ficar, ela estava dentro de um hospital em Porto Alegre e não conseguiram vaga para ela. Ela teve que se transferir para Camaquã. Então, para vocês verem como é que tá, a gente está vendo de fora, a gente olha a flexibilização e olha eles falando, não parece tão grave, mas está grave. Só a gente sabe. O HPS, que é para ser um hospital zero Covid, tem paciente Covid na UTI,
Né? Numa UTI tem 2, na outra tem 2, 3, não era para estar recebendo, e estão recebendo. Então, assim, é um absurdo. E aí, junto com tudo isso, o assunto que vem bem pertinente a tudo isso é a abertura do hospital Berço Farroupilha, né? Que é esse hospital que a gente estava comentando, que a Líbia falou, que a Liane falou, que é um hospital que abriu agora com 10 leitos de UTI e 30 leitos, né, clínicos, né? O que se sabe, né, de concreto, né, até hoje desse hospital? Quase nada. Né? As entidades que regulam esse hospital, que são as entidades que vão cuidar desses trabalhadores, né, da saúde, como o Sindi Saúde, por exemplo, que é quem atende trabalhadores terceirizados, né? Não se sabe nada. Gente, não se sabe nada desse hospital. A gente não tem notícia se ele tem dimensionamento adequado de quadro, por exemplo. Porque, assim, esse é um hospital feito por uma OS, ele é administrado por uma OS, uma organização social, né? E é por isso que a gente fala tanto, né, das OCIPs, das OS, porque, assim, não dá certo. Terceirizar a saúde, ela não dá certo, em nenhum lugar ela dá certo. Tá aí o CPI a CPI da corrupção das OS em São Paulo para provar isso, tá aí a GAMP, que o Roberto Robaina falou, né, que foi aquele escândalo que os diretores foram presos na frente do hospital, foi um horror, né, mais de 40 milhões escancaradamente desviados de verba pública, né, e esse hospital do Berço Farroupilha, em Guaíba, ele vai ser administrado, ele está sendo administrado pela Mahatma Gandhi, que é uma OS que eu conheço muito bem, que é aqui de Viamão, que não funciona. Eles não pagam o funcionário, eles não pagam o trabalhador em dia, eles mandam trabalhar sem vale transporte, sem vale alimentação. Eu já cansei de ir em lugares, em hospitais, para poder ver estando junto com o pessoal do Sem Saúde, pegando carona junto, e estando junto, presenciando os trabalhadores falando os relatos horrendos do que é a administração da Mahatma Gandhi. E é a Mahatma Gandhi que vai administrar o hospital Berço Farroupilha, aí em Guaíba. O que a gente sabe? Será que esses profissionais que vão atuar para atendimento à Covid, eles tiveram uma capacitação? Porque o que o OS gosta de fazer? O OS gostam de trabalhar assim, eles abrem o hospital e saem contratando. Eles não têm uma equipe formada, como um concurso público, né, quando a saúde é do município, que se faz um concurso público, que tem profissionais com um nível de conhecimento. Não, eles abrem as vagas e saem contratando e saem trabalhando tudo ao mesmo tempo. Será que esses profissionais têm condições de atender pacientes com Covid-19? Será que esses profissionais receberam curso para paramentar e desparamentar o EPI, que é onde a gente sabe, gente, que tem mais contaminação, que o profissional ele se contamina é na passagem de plantão, mas principalmente na desparamentação do paciente contaminado? Né? Será que tem uma estrutura para isso? Ou foi aberto a moda louca o hospital, assim, e a OS administrando, os profissionais entrando, né? Então, assim, isso é preocupante. É muito preocupante, porque mostra a pressão do empresariado, né, sobre o poder público, né? Sobre ali o leite, né, naquela ânsia de abrir, correndo e separar as zonas, aí abre o hospital e de repente a gente nem sabe se de repente a população vai estar sendo bem atendida da maneira como deve ser, com todos os protocolos sendo respeitados, né, por esses trabalhadores, que de repente não vão nem ter capacitação adequada, porque no meio de uma pandemia, tu me dizer que tu vai abrir um hospital correndo e vai dar capacitação e vai dar curso e eles vão estar bem preparados para atender a população, é meio utópico, né? Então é complicado. E no Brasil, o que a gente entra assim, né? Nessa parte a gente entra o seguinte: no Brasil, nós somos campeões de contaminação. Os nossos números são altíssimos e vergonhosos. Mais de 15% dos infectados por Covid-19 são profissionais da saúde. No Ministério da Saúde lançou o boletim até julho. E até julho nós já tínhamos 232 mil trabalhadores da saúde contaminados. Né? E nós somos campeões de mortes. Né? E desses contaminados são assim, ó, a ordem é a seguinte: é auxiliar e técnico enfermagem, que são os que ganham menos, né? Então aí a gente já mostra mais uma desigualdade. Auxiliares, técnicos de enfermagem, seguidos de enfermeiros, para depois vir médicos e depois vir outras categorias da saúde. Então, teoricamente, auxiliares técnicos de enfermagem se contaminam mais e depois os enfermeiros, né? São contaminados. E nós somos campeões de morte, né? De acordo com o COFEM, até 7 de agosto, nós já tínhamos 334 óbitos, sendo que desses, 64% são mulheres, né? Então, assim, com tudo isso, o presidente, né, com todos esses dados dos trabalhadores da saúde, das pessoas morrendo, ainda por cima, como a Liane falou no início lá do bloco, quando ela abriu o bloco, Bolsonaro veta
um projeto de lei importantíssimo, né, que visa, claro que a gente quer falar da saúde, a gente quer falar da vida, né, gente? Mas em caso a gente não ter a vida, né, porque isso está acontecendo, as pessoas estão morrendo, né, e como é que ficam essas famílias, né, que de repente ficaram órfãos, quantos filhos aí de mães solteiras que são trabalhadoras da saúde e que de repente ficaram sem ter nada, que morreram chefes de família, né? Então, Bolsonaro vetou o projeto que dava esse auxílio, né, de 50 mil reais, e a justificativa foi não ter dinheiro. Mas se sabe que o Brasil só gastou 1/3 da verba orçamentária para a pandemia. Então, quer dizer, não se justifica, entendeu? Isso acaba não se justificando. E agora, com a flexibilização e abrindo esses leitos de UTI, como se fosse assim, vamos abrir o leito de UTI aqui, 10 aqui, mais 10 ali, e vamos dar uma flexibilizadinha no comércio, que daí, né, nós acabamos equiparando e fica tudo bem, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o colapso do sistema de saúde. E não só do sistema de saúde, vai acontecer o colapso dos profissionais da saúde, né? Porque os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do Covid, hoje eles estão extremamente sobrecarregados, sabe? Emocionalmente, eles convivem diariamente com a angústia, com o medo, com a dor, com o sofrimento, eles convivem com a falta de EPIs, que eu vejo isso todo dia, né? Assim, o dia inteiro a gente vê os profissionais reclamando de falta de EPI, falta de testes, que a gente briga o tempo todo, né, para poder testar um profissional, não tem protocolo para teste, né, não tem protocolo para quando o profissional se contamina e tem que voltar ao serviço, como no clínicas, eles olham para a cara da pessoa quando deveria existir um teste dizendo assim, ó, o teste negativo, e após esse teste negativo, tu vais voltar, né, esse é o protocolo certo. Né, eles olham assim, antes de saber se a pessoa negativou, melhorou os sintomas, dá uma escutadinha no pulmão ali, pode voltar a trabalhar. Esse é o protocolo que existe hoje para os profissionais de saúde. Então, é um descaso total. O profissional volta com sequela de Covid, volta com pulmão covidado, que a gente chama, né? Que é aquela falta de ar, é um pulmão característico de quem teve Covid. Nós estamos vendo, eu estou vendo colegas no HPS com esse problema, que não conseguiram voltar a trabalhar porque não conseguem nem caminhar, assim, caminhar até o banheiro, tomar um banho, são esforços mínimos, não conseguem por falta de ar, né? Então, quer dizer, os profissionais de saúde estão adoecendo. E com o comércio abrindo, isso vai piorar muito, vai aprofundar demais, gente, né? É que nem abrir as escolas, né? Escola abrindo, comércio abrindo, gente, é uma tragédia, né? O que a gente entra agora? Agora vocês vejam uma coisa interessante. Olha o meu cálculo, tá? Como a gente entra lá no racismo e no machismo rapidinho, tá? O Brasil é campeão de morte. E morre mais técnico e auxiliar. Nessa categoria de técnicos e auxiliares de enfermagem, 80% são mulheres. E dessas 80% que são mulheres, delas, 70% são de origem afrodescendente. Logo, quem morre mais e quem vai morrer mais são mulheres negras. Aí talvez a gente tenha a resposta de por que o poder público não se importa tanto com a gente, com os profissionais de saúde. Deixa morrer, são mulheres. Né? Deixa morrer, porque garanto que fosse uma guerra e que fossem homens brancos, cisgêneros, eu garanto que o comportamento seria diferente, né? Não, vamos lá dar uma indenização para aquela família que ficou sem o pai da família, né? Mas e para as mulheres que são chefes de família, que estão morrendo, nada, né? Então não é importante, né? Não é importante. Bom, no momento que nós lutamos por testes para todos os profissionais de saúde, que a gente todos os dias luta e fiscaliza a distribuição de EPIs, que a gente luta para afastar esses trabalhadores do grupo de risco. A gente vê, né, nós que atuamos na saúde e na fiscalização da saúde, a gente vê o comércio abrindo, é como a gente enxergar o prenúncio de uma tragédia. É saber que daqui uns dias nós vamos estar escolhendo, né, os profissionais vão estar escolhendo quem vai receber um respirador e quem não vai. E aí a gente tem que torcer para que não seja nenhum dos nossos. Porque, infelizmente, não tem matemática para isso. Não tem matemática e não vai ter leito de UTI suficiente para isso também. Muito obrigada, Marília. Lembrar disso é muito importante, né? As sequelas do Covid. Então, assim, não é só uma gripezinha. A gente sabe que quem já passou pela doença e sobreviveu vai levar algumas sequelas neurológicas no pulmão e outras que nem se sabe ainda. Então, encarar com seriedade, né, a necessidade de isolamento social, não entrar na onda do negacionismo, usar a máscara, super importante nesse momento.
né? Eu gostaria, então, de convidar para participar desse segundo bloco também, Vanessa Halter, a palavra é toda tua. Muito bem-vinda. Então tá, pessoal. Pegando um gancho, então, com que a Marília falou, eu acho que é absurdo, isso é muito absurdo, né? Então a gente tem aí, né, uma média de acho que 1.800 mortes por dia no país, né? Então a gente tem aquela sensação de que as coisas estão estabilizadas, né? Então daí dá aquela sensação de ficar tudo ok, né? Daí a gente vê tantas coisas aí, quando a gente liga a televisão, né? Tantos, nossa, abaixo do número de isolamento que caiu bastante, né? E daí a Maria fala também de uma pressão dos empresários, né? Mas eu vejo para além também, eu vejo que a gente está no ano eleitoral, né? Então, assim, eles não querem só satisfazer, né, os empresários, né? Eles estão pensando nos votos também, né? Enfim. E a gente ouviu algumas coisas aqui essa semana, né, que andou vazando algumas coisas de querer ampliar o número de igrejas, né, pensando já em votos também, né, e daí a gente fica pensando, né, quem são as pessoas que estão representando hoje, né, estão só pensando em votos e não estão pensando na saúde da população. Né? Essas pessoas elas estão representando, né, e a gente tem que cobrar. E o Thomas falou, né, o Thomas, que é nosso colega, né, que muito bem lembrado, ele falou da questão do controle social, né. A gente fica reclamando muito dos vereadores também, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é de controle social, né, das reuniões de conselho local de saúde, né. Então, assim, eu venho, a minha experiência, ela é de Canoas, né, eu trabalhei um ano na básica, um ano na Secretaria de Planejamento contra Residência, e depois eu tive a felicidade de trabalhar na IGAM também, que nem foi a falou, e fui terceirizada, né. Enfim, eu tive salários atrasados, que nem a colega Bernadette falou, né. Eu passei por isso, nessa questão de terceirização, de toda a precarização, para ser isso na pele, né. De não ter dinheiro para tomar café, a gente tem que pagar, não ter o material, e a gente também tem que fazer 4 meses para comprar até o material, né. Enfim, né. Eu acho que falo desse lugar de terceirizado, né, que acho que a Marília, acho que é funcionária municipal, né, então acho que tem o olhar do terceirizado, também é bacana, né, e não só olhar para a terceirização, que a Bernadette fala, de terceirizar só os profissionais, né, da enfermagem. Acho que a gente tem que lutar para ter concurso público para poder ter todas as áreas, né, desde o porteiro, né, que vai nos atender, até o médico. Todo mundo tem que ser municipal, né, porque eu trabalhei num espaço onde tinha várias empresas, né, a portaria da empresa, o pessoal da empresa era uma, tinha os residentes, tinha os municipários, então isso fragmenta muito o trabalho, né, então a gente tem que lutar para que tenha concurso público, para a gente ocupar esses espaços, né, ocupar esses espaços com qualidade, né, enfim. Outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver, acho que basicamente é isso, né, a gente ficar atento, né, a quem está nesse momento nos representando no nosso município, e as parcerias que essas pessoas estão fazendo, a gente sabe que tem representantes do nosso município que estão fazendo parcerias com esse governo que a gente fala, com esse governo genocida, a gente sabe que tem. Então, se a gente quer uma mudança, a gente tem que pensar de forma diferente também, né? E colocar pessoas diferentes também, né? Fazer também o nosso trabalho de controle social, participar dessas reuniões de conselho municipal, local, municipal, enfim. Eu sinto uma dificuldade, assim, de transparência aqui no município, quanto a ver planejamento de ações, né, ver o plano municipal de saúde, ver onde estão as datas das reuniões, onde elas acontecem, né, então,
quando uma vez eu fui tentar me informar, tinha que perguntar para vereador X onde é que era o plano de ação, onde é que tinha, né? Sendo que lá em Canoas tu digita plano de ação de saúde e tu tem no Google, né? As reuniões lá em Canoas tu tinha no posto de saúde onde eram as reuniões, né? Eu acho que a gente tem que pensar na questão da transparência, né? Quando isso não ocorre, né, a gente tem que ficar com o pé atrás, por que isso não está ocorrendo, né? Por que só um grupo de pessoas tem esse privilégio, essas informações de saúde, né? Porque são nas reuniões, né, de Conselho Municipal de Saúde que muitas coisas são decididas também, né? E a gente tem que ocupar esses espaços, né? Não só deixar essa questão de fiscalização acerca dos vereadores, né? A gente tem que estar ocupando esses espaços aí e ocupar com a população, né? Tem cadeiras que são da população, eu falo também quanto usuária do SUS, né? Que já passei algumas situações bem delicadas, de precisar de UTI móvel e não ter, enfim, né? E ficar torcendo para que arrumassem uma UTI móvel para minha mãe, sabendo que cada minuto poderia causar um dano. Então, assim, a gente tem que ocupar esses espaços, né, que são muito importantes para a defesa desse SUS, né, desse sistema único de saúde que a gente tem aí. É isso. Muito obrigada, Vanessa. Muito bem lembrado em relação à transparência. Eu, quando fui me preparar para a live, eu já tinha esses dados, porque a Vanessa foi minha colega na UBRA, também é psicóloga, então nós desenvolvemos trabalhos em relação à psicologia comunitária, em UBS, no NASF, e eu já tenho alguns dados compilados nessa época em relação à estrutura do município. O número de UBSs, né, CAPs, enfim, a estrutura do SUS eu tenho, porque como aluna pesquisei e trabalhava no SUS. E aí fui no site da prefeitura e não tem nada, né? Tem lá quais são as atribuições do secretário, mas enfim, o morador, o usuário do SUS, que quer saber onde é que eu posso ser atendido, qual é o UBS do meu bairro. Então falta transparência e falta também transparência em relação a, como a Marília falou, né? Como é que vai funcionar esse hospital aí do Berço Farroupilha? Eu queria saber, né? Quantos funcionários a gente vai ter, quais são as verbas que serão destinadas. Nós tivemos essa semana também o escândalo de uma vereadora que tentou invadir para ver o que estava acontecendo, com rumores de falta de luz na UTI, né? Então, a gente também tem que saber o que está acontecendo, e é a obrigação, né, do Poder Executivo de deixar essas informações à disposição da população. Eu gostaria de ler alguns comentários rapidamente, antes de nos encaminharmos para o encerramento dessa live. Lembrar, ou melhor, pedir desculpas em relação às falhas, mas é porque nós estamos enfrentando um mini temporal, né? Uma mini tempestade em Guaíba, em Porto Alegre, mas eu acho que é assim mesmo que se faz, é no meio da tempestade, é com frio na barriga, né? É enfrentando as dificuldades que a gente vai aprendendo e vai também internalizando essa força, né, de que é possível fazer, mesmo com dificuldade, a gente vai em frente. Eduardo Raguzzi Quadros, Guaíba tem um hospital, mas continua sem ter maternidade e assistência humanizada dentro da assistência de saúde. O Thomas tem ainda a importância do controle social no SUS, que não é estimulado pelos municípios. Denise Gonçalves, viva o SUS, suspender a EC 95, a EC da morte. Cristiano da Silveira Carvalho, no meio de uma pandemia e o país segue por 3 meses com o ministro de Saúde interino, desgoverno Bolsonaro. E a Bernadette Flores novamente participando, dizendo, deveria ter um hospital geral em Guaíba. Por isso que eu digo, o governador e prefeitos têm muita responsabilidade direta. Nós estamos nos encaminhando, então, agora para as nossas considerações finais, e eu gostaria de agradecer novamente, né, ao Robaina, a Marília, a Vanessa por terem participado.
dizer que cada vez, nós do pessoal Guaíba, cada vez nos sentimos mais fortes por enxergarmos no dia a dia as nossas conexões e a nossa rede se formando. E é isso que o pessoal quer. Então, se você tem interesse, né, em conhecer um pouco mais do que o pessoal Guaíba está fazendo aqui na cidade, acompanhe as nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, no Instagram, no YouTube. E nessas considerações finais, o que eu convido mesmo é que vocês falem com o coração, porque o pessoal também tem isso. É um partido feito por pessoas, que fala com pessoas. Por isso que eu falei lá no início de números. Não é só número, né? São pessoas. Então, convido aí para o encerramento a companheira Marília a falar suas considerações finais, direto do coração. Marília, a palavra é toda tua. Pois é, gente. Tomara que vocês consigam me escutar, porque tem, né, esse mini temporal aí tem feito algumas falas ficarem meio falhadinhas, mas eu ouvi praticamente muito bem quase todo mundo, assim, só com exceções. Então eu acho que a nossa live ficou super boa. Eu acho que a gente tem que ter a consciência, né, quando vem a desesperança, assim, a angústia do futuro, de que nada vai ser como era antes, né? A gente não pode se iludir, achar que a vacina vai vir e pronto, acabou, e vai ser como era antes, né? O homem, ele tá adentrando, né? Eu entendo muito disso, porque meu companheiro é biólogo, então, assim, estamos sempre conversando, e eu entendo dessas partes da previsão, da parte da biologia, né? Que a gente conversa bastante. E, assim, uma das coisas que a gente sempre comenta, e que a gente olha biólogos falando, é assim, né? O homem adentrou habitats que nem eram ambientes muito selvagens, né? E isso, adentrando esses habitats, pegando esses animais selvagens, né? Isso misturado, né? Somado ao rápido trânsito das pessoas pelo planeta, né? Facilita a transmissão de bactérias e vírus, né? Então, a tendência é que cada vez mais apareçam vírus e bactérias, né? Porque o homem já fez, né? Por isso que diz, por que veio da China? Porque lá eles entram mais em ambientes, né? Que antes não eram habitados por seres humanos, e capturam esses animais e comem esses animais. Então são hábitos diferentes, né? Então isso facilita com que tenha cada vez mais vírus, bactérias, e a tendência mundial, a previsão da biologia, da ciência, é que se tenha cada vez mais, né? Esse tipo de coisa. Então o que a gente precisa quando a gente fala na pandemia? Não pensar assim, vai vir a vacina, eu vou me curar e acabou a história, acabou a pandemia, acabou a Covid, vai ser só uma lembrança, minha máscara, vou botar na gaveta. Não, a gente tem que lembrar que a gente precisa fortalecer o sistema de saúde. E a gente precisa que o sistema de saúde mundial, né, ele seja uníssono internacionalmente, né, e que se comunique, né, internacionalmente. É difícil? É difícil. É uma utopia? Não, não é uma utopia. Isso pode acontecer. Tanto é que pode acontecer que nós, o Mover, né, que eu faço parte de uma plataforma sindical anticapitalista, né, que é o Mover, que é uma plataforma do PSOL, do MES, nós já estamos em conversa com as companheiras da saúde da Espanha e dos Estados Unidos, né, tentando achar juntos, né, são os problemas dos trabalhadores da saúde lá são os mesmos aqui, é muito parecido. Então a gente está conversando para tentar juntos achar uma saída, tanto para a saúde pública mundial, né, como é que pode se melhorar, como é que se pode melhorar a comunicação da saúde de um lugar para outro, né, quanto para a pandemia, né. Então a gente precisa que a saúde ela seja internacional. Nós precisamos, é claro, isso é muito difícil, uma saúde pública internacional excelente, mas a gente precisa pelo menos se comunicar bem, né? E nós precisamos, porque até para se criar barreiras sanitárias melhores, né? Porque quando se cria barreiras sanitárias melhores, a gente evita que um vírus passe de um lugar para outro, se consegue segurar, porque a pandemia veio para nos ensinar, ela veio para nos mostrar, e que nós estávamos bem mal preparados para o vírus, né? E isso a título mundial, não foi privilégio só do Brasil, né? E eu acho que olhando para o futuro próximo e daqui da gente, a gente também tem que pensar na questão das aulas, né? O que a gente pode fazer? Porque assim, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver um planejamento de verdade para esse retorno às aulas, porque falar do retorno às aulas, é falar diretamente da gente estar protegendo os trabalhadores da saúde e protegendo a população, falar do controle do vírus, né? Os Estados Unidos, em 2 semanas de reabertura das escolas, 97 mil crianças foram contaminadas,
Aí tu multiplica essas 97 mil crianças, contaminando seus familiares, idosos, avós, moram com avós, ainda mais a gente, que tem a população mais pobre, né, que a gente sabe muito bem, que nessas escolas estaduais são predominantemente pobres e negras, né, que vão lá, que às vezes, muitas vezes moram com a avó, que não tem condição, que tem difícil acesso, saneamento básico, a tragédia que não vai ser. Então, pensando no futuro a curto prazo, eu acho que é isso, é a gente pensar que a volta às aulas agora, a gente tem que fazer toda a força que a gente puder, como um manifesto, que tem os educadores que estão construindo um manifesto já de educadores do Estado, fazendo um manifesto contra a volta às aulas, contra o retorno às aulas. Eu acho que esse manifesto tem que ser assinado por todas as entidades que a gente puder. Eu acho que a gente tem que denunciar e fazer força, que enquanto não houver uma vacina e uma estrutura adequada para proteger esses educadores, para arrumar essas escolas, a gente não pode deixar voltar às aulas, porque senão vai acontecer o pior, né? Hoje as UTIs pediátricas estão vazias em Porto Alegre, mas vazias porque as crianças estão em casa, né? E não pegam outras doenças, nem Covid. Quando retomar isso, vai ser não só as UTIs pediátricas, mas as UTIs adultas também cheias. E aí não vai ter como mais, porque nós já estamos com 90% de lotação, então quer dizer, né? Acaba sendo um enorme risco. Então eu fico muito feliz com o debate. Eu acho que é isso. Eu acho que eu fico muito confortada de estar dentro do PSOL, porque pelo menos eu sei que eu estou na trincheira certa, né? A gente resiste, resiste, resiste. E eu acho que a reflexão que fica de hoje é isso, né? É continuar tendo força para exercer essa resistência, né? E pensar que o SUS ainda é a nossa saída. Por isso que a gente sempre tem que defender ele. Muito obrigada de coração, estou agradecida. Grande Marília, muito obrigada. Vanessa, tuas considerações finais, direto do coração. Enfim, né, eu vou puxar um pouco para o meu lado, né, a Liane vai lembrar que na época da graduação a gente falava que em 2020 a gente ia ter uma epidemia aí de depressão, né, enfim, né, e o que a gente tem agora em 2020, né, a gente tem uma pandemia do Covid, né. Então, o que me preocupa com esse pós-pandemia, na verdade, é a questão da saúde mental, né? Acho que essa baixa de isolamento que a gente está tendo hoje, que nem eu falei anteriormente, ela também é reflexo de uma exaustão que as pessoas estão passando, né? Por conta de ansiedade, enfim, né? As pessoas não estão sabendo administrar muito bem isso, né? Enfim. Então, me preocupa muito, né, o que vai vir depois em relação à saúde mental, né. A Marília já falou da questão do adoecimento dos profissionais de saúde, né, enfim. E a gente está com vários projetos, né, de edital, de seleção, enfim, né, e eu até esses dias eu comentava com umas colegas minhas, eu falei, olha só, abriu umas vagas no hospital, né, um edital desses para contratação imediata, com salário, uma remuneração bem alta, e elas já diziam assim, Vanessa, não vale a pena o salário para a questão do desgaste, para a questão da saúde mental, né, então as pessoas já estão no seu limite de saúde mental, então, assim, eu gostaria de ver aqui no município de Guaíba, né, que as pessoas tivessem fácil acesso à questão da saúde mental, né? A gente luta, né, que todas as pessoas tenham acesso à saúde mental, né? Então, a Liane me acompanhou há 2 anos atrás numa roda de conversa que a gente fez, né? E uma das queixas do nosso município era a questão da dificuldade de acesso à rede, né, de saúde mental. Então, assim, o meu apelo é que as pessoas tenham fácil acesso à questão da saúde mental, porque o que os especialistas estão dizendo é que pós-pandemia a gente vai ter aí uma pandemia de depressão, enfim. Então, o meu apelo é que o nosso município amplie a sua capacidade de atendimento de saúde mental, né? Que olhe com carinho para esse público que já vem adoecido já há bastante tempo, né? E a gente sabe que CAPS aí é portas abertas, né? Os profissionais, eles têm capacidade, né, de estar avaliando as pessoas, né? Mas daí cada município faz as suas diretrizes de funcionamento que não são claras, enfim, né?
e daí a gente tem que passar por um médico, às vezes encaminhar para mim, passar por uma enfermeira, e daí as pessoas acabam até desistindo dos seus tratamentos, né? Então, assim, as pessoas já estão entrando em sofrimento, que seus benefícios já estão chegando ao fim. Então, o meu apelo é esse, né? Que a gente olhe com carinho para a questão da saúde mental no nosso município, né? Pensando aqui no micro, né? E óbvio, né, que no macro também, né? Porque essa pandemia ela atinge todo mundo, né? Então, esse que é o meu apelo. Muito obrigada, Vanessa. Ou como a Líbia lembrou na live do transporte, ou melhor, da mobilidade urbana e cidadania, quando tem acesso a um serviço, não tem passagem, né? Porque daí tem que gastar R$ 25 para ir, R$ 25 para voltar, né? Uma mãe que vai levar o seu filho para atendimento na Ubra lá, tem que gastar 4 passagens para ir, 4 para voltar, não tem condições. Mas isso já dá uma outra live, como a gente disse. Robaina, suas considerações finais. Liguei o microfone. Então, bem, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, nessa live mega qualificada, e poder encontrar essa energia toda da construção do pessoal de Guaíba, e o conhecimento da Vanessa, poder rever a Líbia, ver como vocês estão fazendo um trabalho, Liane, que é um trabalho estimulante, assim, eu vejo pela tua energia também. E eu estou muito otimista com a construção do pessoal em Guaíba. Eu estou vendo que vocês estão fazendo um trabalho muito, muito rico, né? Refletindo essa... Por mais que exista uma situação difícil, né? É uma situação difícil, mas, ao mesmo tempo, tem energia de mudança, tem energia de transformação, e essa energia que se expressa num processo de construção que vocês estão desenvolvendo. Eu queria até mandar um abraço para o Bruno Silveira, que é presidente, né? Eu acho que ele é o presidente do pessoal de Guaíba, né? Professor de História, e ele sabe, Líbia, ele é primo de uma amiga minha de muitos anos, que trabalha comigo agora, que é a Adriane, a Nani, advogada. Conheço a Nani há mais de 30 anos já, de amizade, agora sempre de trabalho comum. Então é uma alegria também aí saber que tem um amigo na direção do PSOL. E, então, além das mulheres combativas, aí tem um homem combativo também, né? Eu queria deixar meu abraço para ele. E eu escutando também a Marília, muito interessante. Conheci a Marília quando a Marília estava dirigindo, liderando, era uma das principais líderes de uma greve importante dos municipais. Isso foi em 2017, Marília? Foi 2017, né? Foi uma greve muito forte, muito importante, onde Bernadette também, que está assistindo a live, é parte dessa vanguarda do HPS. Surgiu uma vanguarda muito combativa no HPS, muito consciente, muito defensora da saúde pública e muito consciente da necessidade de utilizar para defender o SUS um método que é um método universal da classe trabalhadora, que é o método da mobilização e da organização. E não é à toa que agora a Marília dava o depoimento, Marília a primeira grande consciência da Marília nesse caso foi liderança, não que ela não tenha experiências anteriores, mas eu imagino, conhecendo ela, que a grande experiência que a Marília teve foi de liderança de greve, uma greve muito potente, e ela dá consciência da importância de uma greve, ela agora aporta a importância de se ter relação internacional com a Espanha, com os Estados Unidos, para poder fazer a articulação entre os trabalhadores da saúde do mundo inteiro. Então, essa dialética entre o local e o mundial, né, ela é muito importante para nós, de poder aprender e se articular em um nível cada vez maior e, ao mesmo tempo, fazer a defesa local, que a Vanessa colocava, todo o drama que vai significar agora, já está significando a repercussão da pandemia, a importância de ter política pública para Guaíba, né? E aí vai ser a importância também de nós disputarmos a eleição e termos a Líbia como pré-candidata para poder fazer essa disputa também no terreno local. Então, eu vejo muito, muito importante que vocês estão construindo. Essas lives, elas servem para elaboração programática
para a acumulação de todos nós, né? Nós falávamos aqui das questões que a pandemia nos traz. Eu dizia que a questão do SUS e a consciência da importância do SUS pode ser um aprendizado, né? Pode ser uma acumulação que a pandemia, esse trauma, obrigue as pessoas a se dar conta de que é preciso enfrentar a ideia da privatização da saúde, as terceirizações, o desmonte, passar a defender o SUS. E também, em termos de meios de comunicação, esse tipo de instrumento, essas lives, elas também foram um aprendizado. Nós temos que seguir, ou seja, nós temos que seguir explorando essas possibilidades nos meios de comunicação para nos organizar mais e nos organizar melhor. Então, eu parabenizo vocês, um grande abraço e a gente está à disposição aí quando vocês precisarem para poder aportar e ajudar nessa construção tão bela que vocês estão desenvolvendo. Um abraço. Muito obrigado, Robaina. Eu gostaria, então, de convidar, para encerrar essa noite, a professora Líbia, nossa pré-candidata a prefeita de Guaíba. Líbia, deixa falar teu coração. A palavra é toda tua. Bom, depois de muito circular pela casa procurando um sinal da internet que caía, encontrei um ponto para poder continuar ouvindo e vendo e tentar falar no final. Bom, foi uma roda de conversa de muita aprendizagem. Muita aprendizagem sobre o SUS, o seu significado, esse governo federal que tenta de todas as formas o desmonte daquilo que é público. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. É o desmonte da saúde, é o desmonte da educação e, na sequência de roldão, vem o desmonte de tudo aquilo que permite o acesso público e gratuito da população. Mas o tema é saúde. E pensar nesse SUS, que é gratuito, que é para todos, e que é tão sucateado, isso não é de agora, né? Nos últimos 10 anos, o SUS não é tema prioritário dos governos, isso precisa ficar muito claro. Inclusive, neste momento, isso consegue aparecer, isso se reflete. Por quê? Porque houve um período em que as pessoas pensaram que elas tinham condições de manter uma saúde privada. E agora, com a pandemia, a perda dos pontos de trabalho, a perda do emprego, fez com que as pessoas perdessem também a saúde privada. E agora essas pessoas acessam ao SUS, que já vem sucateado de um tempo, e esse mesmo SUS é quem socorre. E nós ouvimos hoje, tanto a Marília quanto a Vanessa, lembrando que o SUS é quem socorre, é quem está ali, desde a ambulância que vai na casa das pessoas, até o serviço que é prestado nas unidades. E mais, a ausência de política de prevenção à saúde apareceu também agora. Então, é uma pandemia que vem destapar, que vem mostrar o desinteresse pela vida, o desinteresse pela saúde das pessoas. E isso se aprofunda, porque a pandemia, se continuar a política que está sendo adotada em todos os níveis da política brasileira, desde o governo federal, desde o desgoverno federal até os governos municipais, a pandemia é forte candidata a continuar assolando as populações mais pobres, negras, indígenas, ribeirinhas, desassistidas, as pessoas que não têm acesso e que seus direitos são negados pelos governos. Então,
se nós continuarmos insistindo em sair à rua sem necessidade, em sair à rua sem proteção, ou seja, sem máscara, a continuar fazendo as reuniões familiares nas datas comemorativas, a continuar pensando que o dinheiro, o lucro, vale mais que a vida das pessoas, nós não vamos conseguir combater essa pandemia. Essa pandemia depende da compreensão de cada um de nós. Essa tarefa da saúde, ela é uma tarefa que anda em duas mãos. Ela é uma tarefa coletiva, de parte dos governos, de parte do Sistema Único de Saúde, mas também é uma tarefa individual que passa pela compreensão, pela conscientização das pessoas, pelo dar-se conta que, se eu não saio, eu não me contamino. Se eu saio de máscara, eu não contamino outras pessoas. Não temos garantia de que no prazo de 15 dias, aquelas pessoas contaminadas se curam. Não há garantias. Não temos garantias de possíveis mutações desse vírus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos acreditar na possibilidade de que haja uma vacina o mais rápido possível, de que a pesquisa avance, de que os profissionais da saúde tenham direito à vacina, que os profissionais da educação tenham direito à vacina, que o SUS tenha acesso à vacinação total, geral e irrestrita, porque certamente neste país, onde o capital fala mais alto, onde a privatização fala mais alto, a vacina será certamente paga. Então, quem terá acesso à vacina? As pessoas que têm condições de pagar por ela. E a maioria da população, mais uma vez, ficará desassistida. Por isso, é importante que nós apoiemos os profissionais da educação. A volta às aulas só se houver vacina. A vida dos profissionais da saúde precisa também da vacina. O conjunto da população brasileira apoia isto. E nós temos que entender que essa política imediatista da abertura de leitos do SUS é uma política meia-boca, é uma política que não tem profissionais da saúde qualificados, concursados e preparados para atuar na linha de frente. Então, o que nós temos? Nós temos uma pandemia, não temos resposta imediata para ela, a não ser ações individuais que convergem em ações coletivas e pensar que é tarefa de cada um de nós divulgar isso. É tarefa de cada um de nós tentar convencer aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidade, e também os jovens e as crianças. É muito importante que eu repita aqui de novo uma frase que foi construída por nós no Emancipa, que é uma rede nacional de educação popular, e que eu utilizei na última live. Nós estamos vivendo um momento crítico, e para que a maioria da população sobreviva a esta pandemia, é preciso dinheiro para comer, saúde para viver e segurança para não morrer. Uma boa noite para todos e muito obrigada pela escuta, pela participação, mesmo com as nossas quedas de sinal, devido ao mau tempo, tanto em Guaíba como em Porto Alegre, em toda a região metropolitana. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, Líbia. Então, é isso, agradecer a participação de todos. Você que está acompanhando a live e ainda não curtiu a página do PSOL, adiciona a gente lá, PSOL Guaíba, Facebook, Instagram, YouTube,
e vem com a gente. Meu nome é Eliane Tonelotto, eu também sou pré-candidata a vereadora aqui na cidade e também fico à disposição. E é isso, apesar do mau tempo lá fora, que a gente conserve o bom tempo aqui dentro e encontre forças para resistência, porque vai ser preciso, galera, e a gente vai resistir. Um grande beijo a todos, até mais.